Bem, vamos dar início aos materiais do 3D Max e para isso nós, para acedermos aos materiais, podemos pressionar a tecla M ou iremos cá em cima nesta opção. Portanto, temos aqui duas opções. Por norma, ele vem configurado com este material, portanto esta opção, esta ferramenta. Nós podemos aqui nos modos converter para Compact Material Editor, que nos irá dar acesso a esta lista de materiais. Portanto, nós temos mais uma vez ou esta opção ou aquela. Portanto, se pressionarmos nesta opção, vamos dar diretamente a este Compact. A maior parte das pessoas inicialmente tem a galeria de materiais configurado esferas. Em cada uma destas esferas nós iremos inserir materiais. Em primeiro lugar, recomendo colocarmos em 6x4 e, portanto, cada uma destas esferas dará, portanto, poderemos colocar um material e eles são reutilizáveis seguidamente. Queria aqui mostrar que existem várias formas de nós conseguirmos visualizar a forma como o material irá aparecer. Portanto, podemos ver isto em modo cúbico, cilíndrico ou normal. Se clicarmos duas vezes sobre uma destas esferas, que são as slots, nós poderemos ver aqui em modo real como é que o material está a aparecer. Material esse depois irá ser aplicado a um objeto. Dá jeito, portanto, clicarmos duas vezes para visualizarmos como é que ele está a ficar. Bom, vamos começar por inserir, por exemplo, aqui uma esfera numa das viewports. Eu vou maximizar e esta esfera, botão direito agora para desselecionar, tecla J para tirar esta grelha de fora, e aqui vamos colocar a esfera a 0, 0, 0 no nosso cenário. Bastante para isso pressionar com o botão direito sobre cada uma destas setinhas para voltar ao modo 0 unidades. Aqui neste primeiro caso nós temos aqui em baixo esta lista, portanto, do ambiente, diffuse, specular, e aqui temos o conjunto de shaders que eu tenho a descrição nos PDFs que eu entreguei aos alunos para que cada um destes serve. Nós à partida vamos começar neste shader chamado Blin e vamos aqui criar, por exemplo, uma cor para atribuir ao nosso objeto. O ambiente e a difusão estão por norma interligados ou linkados por este cadeado. Vamos mantê-lo para já ativo, e aqui em frente de Diffuse clicamos uma vez e nos aparece este painel de cores. Neste painel de cores, por exemplo, podemos definir qualquer cor, e aqui podemos escolher mais ou menos saturado, ou mais iluminado ou menos iluminado. Vamos aqui escolher, por exemplo, uma cor azulada e vamos pressionar aqui OK. Para eu atribuir, por exemplo, esta cor ao meu objeto que aqui está na cena, posso para isso pressionar aqui em cima em Assign Material Selection, como poderia arrastar diretamente aqui para a esfera, ou seja, desta forma, podia arrastar para lá. Eu não irei fazê-lo para já, eu recomendo usarem aqui o Assign Material to Selection, e vamos supor, aqui vou lhe dar um nome, esfera azul. Convém sempre nomearmos os nossos materiais que iremos usar. Aqui em baixo nós temos este Specular Level, que clicando e arrastando, já agora vou pressionar duas vezes, clicar duas vezes aqui, ele aqui, o Specular, vai nos dar um valor de luminosidade, e aqui o Glossiness vai nos apertar, digamos, vai dar o brilho ao nosso objeto.
Portanto, o specular vai nos dar luminosidade e o glossiness um brilho. Este valor que aqui está em cima em branco será, digamos, a cor que irá afetar. Se eu alterar deste branco para, por exemplo, um amarelo, nós podemos ver que o brilho será amarelado. Eu vou aqui pressionar em Reset para voltar à cor branca e faço OK. Nesta primeira etapa nós vamos usar apenas cores e posteriormente então vamos usar um material que será constituído por texturas. Para já, usando apenas cores, é o que nós temos. Aqui, por exemplo, o modo grelha permite-nos visualizar num formato grelha. Se apertarmos o Two-Sided, iremos vê-la, portanto, uma grelha exterior, interior. Aqui neste Extended, aqui em baixo, se expandirmos, nós aqui temos, por exemplo, o tamanho da nossa grelha, podemos trabalhar nisso. Este modo acaba por ser, por vezes, útil para nós visualizarmos no cenário qual é o material, que material é que está aplicado a qual objeto. Portanto, por norma nem se usa, eu costumo usar só para esse fim, só para visualizar no cenário qual será o objeto que foi mapeado com aquele material. Vamos supor os materiais sendo eles reutilizáveis e também podemos copiá-los. Portanto, vamos neste caso, por exemplo, copiar este arrastando para o lado direito. E aqui deste lado direito nós vamos lhe dar, por exemplo, uma cor diferente, uma cor vermelha. Vamos por OK e vou aqui inserir, por exemplo, uma box. O que é que irá acontecer se eu atribuir este material àquela box? Tendo a box selecionada, eu vou atribuir o material e aparece-me esta caixa de informação a perguntar-me se eu quero realmente aplicar este material que é igual àquele, mas nós sabemos que já não é igual, portanto nós aqui temos que sempre renomear. Vamos supor box vermelha, por exemplo. Convém sempre nomear, portanto, o novo material para o novo objeto. E vou pôr aqui um OK. O que é que nós temos aqui neste caso? Vamos supor que nós queremos, já temos todas as slots preenchidas. Neste caso ainda temos bastantes vagas, mas vamos imaginar que tínhamos isto tudo já preenchido. Para eu eliminar, por exemplo, o material aqui para ganhar espaço, eu poderei vir aqui ao Reset e ele pergunta-me se eu quero afetar tanto no objeto como na galeria ou só na galeria, e é isto que me importa. Vamos só eliminar da galeria, preservando o material neste objeto. Eu vou pôr aqui OK. Como vocês podem ver, ele volta ao modo inicial. Vamos supor que eu gostaria de voltar a recuperar aqui a textura da esfera. Se eu clicar em cima deste conta-gotas e vier sobre a esfera, ele recupera novamente o seu material. Aqui temos outras opções, por exemplo o Face Map. Este Face Map aqui e o Faced, portanto este Face Map para já não vamos usar. Este Faced vai-me facilitar, portanto, a textura no meu material. Vamos desligar isto. Quando queremos, por exemplo, usar transparências, aqui opacidades, nós iremos ativar este background para conseguirmos ver o nível de opacidade do meu objeto. Portanto, eu poderei chegar aqui e descer o nível de opacidade do objeto. Vou aumentá-lo novamente e aqui nesta opção nós temos, por exemplo, um material com iluminação própria. Neste caso aqui teríamos um material refletor. Se eu ativasse o Color, nós podíamos ver que se eu viesse aqui, por exemplo, ao branco, eu teria este tipo de material aplicado ao objeto.
Portanto, vamos então desligar isto e diminuir isto novamente a 0. Nós vamos então carregar para a nossa lista de materiais texturas que já foram colocadas ou eu forneci aos alunos numa pasta chamada de... Eu vou aceder a essa pasta. Portanto, eu tinha atribuído, dado aos alunos, neste caso vou aqui aos documentos, e o que eu teria dado supostamente era uma pasta materiais e mapas. Deve estar em modo ou raro ou vocês devem descompactar, e ele contém estes materiais mais mapas, portanto maps e materiais, ou seja, o maps são texturas que nós vamos ter aqui dentro, ok? Os maps são texturas e atrás nós teremos esta outra pasta que é um conjunto de materiais que vão ler aquelas texturas que eu mostrei agora. Portanto, vocês vão descarregar estes materiais mais mapas que eu tenho no Google Drive e tenho no Drive numa pasta que eu dei na primeira aula. Portanto, vocês vão descarregar esta pasta e vão colocar, no vosso caso, vocês irão colocar esta pasta onde vocês instalaram o vosso Max. Por exemplo, vamos supor que instalaram o Max 2020, vocês vão entrar e vão pôr aqui nesta diretoria essa pasta descompactada. E então, tendo agora essa pasta, eu no meu caso tenho-a noutra diretoria, nos users documentos. Portanto, vai ficar assim, desta forma, materiais mais mapas, e iremos já aceder a esta pasta. De que forma? O que é que iremos fazer aqui? Nós vamos aqui ao Gets Material e eu vou fechar, portanto, aquilo que eu tenho a mais, neste caso, e vou novamente lá buscar. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui à partida um conjunto de materiais que iremos usar, alguns deles posteriormente. Estes que estamos a usar nesta galeria são os standards e iremos posteriormente usar outros como o Ray Trace, Architectural e por aí afora. Para já, queria aqui só mostrar o seguinte, vou fechar esta janela para já, e nós aqui na tecla F10 ou Render Setup, quero só aqui confirmar com vocês o nível de quais são as opções. E aqui vamos manter em Production Rendering Mods e aqui Scanline. Aqui nós vemos quais são os outros motores de renderização que o Max 2020 traz. Podemos instalar outros plugins posteriormente, mas para já nós temos aqui este Arnold, que é o que vem com o Max, que é um motor também bastante bom, o ART, o Quicksilver e este outro View File Render. Para já mantemos sempre em Scanline. Nós vemos aqui, tanto podemos usar materiais já feitos como podemos criar materiais. E nós aqui iremos aprender a criar materiais. Vamos manter com estas configurações. Muitas vezes o que acontece é que por engano um aluno poderá clicar neste botão que aqui está e quando ele clica aqui é o que acontece várias vezes, o aluno clica ali por engano e acaba por perder as definições aqui nos materiais. Portanto, quando isto acontecer, voltar sempre aqui ao modo Production e selecionar o Scanline. Vamos manter isto assim. Bom, então vamos novamente aceder ao Gets Material e aqui iremos à setinha preta cá em cima, clicamos e fazemos um Open Material Library. E aqui vamos procurar, no meu caso, vou aos documentos, vamos aceder àquela pasta que eu falei há pouco, que é materiais mais mapas.
E aqui nós iremos entrar na opção materiais e mapas e vamos abrir este material. Aqui está, 3D Max. Vamos fazer aqui um Open. Ele vai abrir o conjunto dos materiais que estão ali neste 3D Max Matte. Eu, para visualizar melhor as minhas texturas, aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou aqui ao Display, Material Library as Small Icons. E aqui eu consigo ver os ícones, podia pô-los maiores, mas não vou carregar isto demasiadamente. Quanto maior forem as miniaturas, mais lento ficará o meu processo. Portanto, vamos mantê-lo assim, com estas características. E agora vamos ativar uma terceira slot e vamos confirmar se eu estou a conseguir visualizar as texturas. Então eu vou clicar 2 vezes aqui em cima, por exemplo, deste material Bricks, e eu consigo visualizar a minha textura. Queria aqui referir o seguinte. Vamos fazer aqui um teste, que é o que acontece com muita gente. Quando eventualmente vocês não conseguirem visualizar a textura aqui na slot, nós temos que fazer o seguinte. Portanto, acontece esta situação a muita gente. Eu vou fechar, eu tenho que avisar ou corrigir, digamos, a diretoria dos meus materiais. No meu caso já está corrigido, mas para muita gente que não conseguir visualizar ali a textura, tem que fazer o seguinte: tem que vir aqui ao Customize e configurar este User and Systems Path. Peço imensa desculpa, não será este, será o anterior. É a configuração do Project Paths. E aqui no External Files, fecheiros externos, vocês vêm ao botão Add e então aqui temos que procurar a pasta onde nós estivemos há pouco. Portanto, eu vou aqui aos meus documentos, no meu caso estará aqui, materiais e mapas, e neste caso, portanto, entramos aqui naquela pasta, e entramos na primeira. Há pouco abrimos o material, estes materiais, mas agora vamos aqui aos mapas. Eu vou entrar aqui nos mapas e só tenho que ativar aqui este Add Subpaths e fazer um Use Path. Eu não vou fazer porque eu já o tenho, portanto vocês só têm que clicar no Use Path e posteriormente fazerem OK. Portanto eu aqui vou cancelar e cancelar. Então, vamos aplicar alguns materiais, por exemplo, daqui da nossa galeria, a alguns objetos que eu vou criar. Portanto, vamos aqui à slot 2, eu vou carregar aqui, por exemplo, uma madeira. Ali na slot 3, um objeto, por exemplo, metalizado. Aqui na outra, outro objeto metalizado. Vamos carregar alguns destes objetos. Temos aqui, por exemplo, vários tipos de cimentos. Vou clicar aqui no de cimento. Muito bem. E por aí afora. O que é que iremos fazer agora? Portanto, eu vou fechar para já este painel de materiais e vou aqui, por exemplo, nesta minha esfera, eu vou atribuir, já agora vou novamente lá, colocar, por exemplo, aqui um material, por exemplo, um Space Smart. Ok? E aqui o material da Lua, só para dar como exemplo. Vou fechar. Eu aqui nesta esfera vou isolá-la no Isolate Selection e vamos atribuir, por exemplo, o material aqui de Marte. Eu clico em cima da esfera, portanto é o que nós temos aqui, e vou aplicar ao meu objeto, clicando aqui em cima em Assign Material to Selection. Bom, à partida está tudo muito bem. Esta textura que aqui está, eu queria aqui explicar, antes de mais, como é que ela é formada. Eu vou aqui, vamos reconstruir esta textura que aqui está. Eu vou aqui a uma slot vazia e vou fazer o quê? Como é que ela é formada? Portanto, isto será o meu material, que é cinzento, não tem aqui textura nenhuma, e eu vou aqui pressionar à frente deste botão que aqui está, no Diffuse, e aqui, desta feita, vamos procurar
aquilo que se chama bitmap. Aqui na opção Maps, bitmap. Eu vou clicar 2 vezes e agora ele pede-me o que é que eu estou à procura. E eu estou à procura de, por exemplo, de um JPEG e vou buscar aonde? Vou lá aos meus mapas. Portanto, isto não será preciso vocês fazerem, é só para explicar como é que é criado uma textura e como é que se atribui a textura ao material. Nós iremos ter tempo mais à frente para rever este processo, mas agora fica a dica. Portanto, eu vou aceder aos documentos, ao meu 3D Max, àquela pasta dos materiais mais mapas e vou aqui entrar em Maps. E eu hei ter aqui, por exemplo, vamos lá ver, Skies, eu acho que é aqui que está, não é aqui, não. Onde é que eu tenho aqui o material? A Space. Tenho aqui, por exemplo, a pasta Space. Eu tenho aqui algumas texturas e neste caso o que nós fizemos foi ativarmos a textura de Marte e faço Open. Portanto, isto é um bitmap, foi criado aqui. Vamos voltar ao original, só para ver como é que ele está criado no seu interior. Portanto, esse material, na realidade, está aqui incluído neste M. Se eu clicar neste botão M, estas são as características desse material, mas eu vou voltar atrás um nível, aqui em Go to Parent, só para nós percebermos aqui outra coisa. Eu vou baixar este elevador e este Marte que aqui está, que é o mesmo material, mapa, digamos assim, aquela textura, está posta, é como se estivesse posta aqui, e este botão corresponde exatamente a este botão que aqui está, são exatamente iguais. Então, vamos descer aqui na opção Maps e o que nós temos aqui é isto. Portanto, este material, esta textura está aqui colocada e depois o que aconteceu foi que ela foi copiada aqui para um outro botão. Eu vou explicar agora o que é que aconteceu. Portanto, eu vou àquele material que eu estou a reconstruir e digo o seguinte. Vou aqui fechar estas opções e vamos aqui. Vamos voltar atrás um nível, ou seja, nesta opção, onde é que eu estava? Eu estava aqui dentro, ou seja, estava aqui nas configurações da textura. Vou voltar atrás, portanto, ao modo inicial. Vou expandir aqui a pasta Maps e o que acontece aqui na pasta Maps é esta textura. Vamos supor que eu faça aqui Clear. Isto era um material que aqui estava, era a partir de portanto, vamos supor, eu vou clicar lá novamente, ele seria um bitmap. Vamos repetir o processo. Vou aqui bitmap, faço Open e volto novamente àquela pasta, faço aqui Open novamente. Portanto, como eu estou nas características do material, eu vou voltar atrás um nível, portanto, ao nível inicial. Portanto, aqui tenho a textura, não é? Que é um bitmap, que eu também poderia, vamos fazer Clear, e vou através do meu explorador do Windows, só para explicar que há aqui várias formas de o fazermos. Na minha pasta aqui dos documentos, documentos, 3D Max, Docs, Max Materials, portanto aqui vou ao Space. Onde é que está o Space? Então, seria este material que aqui está, que era a mesma coisa que eu clicar, ou seja, agarrar nele e arrastá-lo para ali. Seria a mesma coisa, com o processo que eu fiz anterior de buscar um bitmap. Ele permite-me fazer também desta maneira, para ser mais rápido. Depois, o que é que foi feito aqui? Eu vou clicar aqui 2 vezes, portanto, nós temos isto aqui, não é? E, seguidamente, eu arrastei-o para um botão aqui, chamado Bump. Eu vou arrastá-lo como instância e vou dizer OK. O que é que vai acontecer aqui? Reparem bem que aparece uma certa textura, ou seja, uma certa relevo. E se eu aumentar, por exemplo, o bump, vejam bem o que é que vai acontecer. Ele vai aumentar o relevo, mas se for negativo, ele vai acabar por criar o efeito contrário. Portanto, eu creio que aqui ele estará a 30.
Vamos confirmar no original qual é que é o valor dele, exatamente, é 30. Vamos novamente para aqui. Portanto, nós estamos a recriar aquele material que está lá em cima. Portanto, é isto que nós temos. Vamos fechar e vamos atribuir isto, este material, à nossa esfera. Vou clicar lá e reparem que eu não consigo ver o material aplicado, então tenho que ligar esta luz, Show Material on Viewports ou Show Shaded Material in Viewport. E sempre que eu aplico uma textura, antes de mais nada, vamos aqui aos modificadores, atribuir mais, digamos, segmentos para arredondar um pouco mais, suavizar um bocado a minha forma. Sempre que eu aplico uma textura a um objeto, eu deverei vir aqui na opção modificadores, a esta setinha, e procurar aqui o modificador chamado o VW Map. E quando eu atribuo o VW Map a um objeto, eu tenho aqui o quê? Ele pode ser aplicado de forma planar, cilíndrica, esférica, shrink map, box, face e etc. Neste caso, como é uma esfera, eu vou acionar o modo esférico e também tenho que ter em conta aqui outra coisa que é o alinhamento da textura. Se eu puser em X, vai dar uma configuração diferente. E aqui, como eu tenho, por exemplo, esta parte branca, eu quero-a no topo. Portanto, vamos mantê-la aqui em Z. Se eu expandir aqui, por exemplo, o VW Map tem um gizmo, e este gizmo vai permitir, por exemplo, eu mexer na textura e para reposicioná-la. Neste caso aqui vamos pressionar o botão Fit para ajustar. Vamos manter isto assim para já. E vamos criar um outro objeto, ou então vamos buscar aqui este cubo. Vou sair fora do modo gizmo, seleciono o meu cubo e neste caso irei atribuir, por exemplo, já agora aqui neste cubo, vamos modificá-lo. Este cubo iremos, por exemplo, colocá-lo em modo parede, como se fosse uma parede. Como se fosse um muro. Vamos só aqui alterar as configurações. Exatamente. Então vamos usar assim desta maneira. Isto há de ser uma espécie de um muro. E a este muro nós vamos aplicar os materiais. Por exemplo, esta textura de parede. E iremos aqui clicar no Assign Material. Ela à partida está muito bem, só que aqui nas laterais não se ajusta muito bem o meu mapa dos blocos. Por isso aqui vamos novamente buscar um modificador, o VW Map, e vamos colocá-lo em modo Box. O que acontece? Muito bem, ele está mais ou menos ajustado à frente e atrás, mas novamente ainda tenho o problema aqui das laterais. O que é que eu devo fazer? Como eu tinha dito há pouco, se eu vier aqui em baixo, eu poderei também alterar estas configurações. Por exemplo, vamos supor que ponha alinhamento em X e faço um Fit, ou em Y e faço Fit, ou em Z. Neste caso aqui será o Z o modo correto. Expandindo aqui o VW Map com o gizmo, o que é que vai acontecer? Se eu vier aqui à ferramenta de escala, nós, através da nossa escala, com o gizmo ativo, eu poderei só em Y puxar a textura só em Y para ajustá-la. E aqui com a translação eu vou mover, portanto eu posso configurar, reconfigurar isto. Se eu vier novamente à escala e vier aqui este modo central, eu poderei aumentar a textura da forma como eu entender. Vamos supor aqui que eu conseguia criar como se fosse mais blocos e ajustaria desta forma. Aqui em cima, por exemplo, não estou satisfeito com esta aplicação. Vamos aqui na escala, puxar só em Y e ajustamos isto. Portanto, isto, o VW Map ajuda-me imenso a
configurar isto. Manipular o material. Em seguida, vamos, por exemplo, criar aqui um cilindro. Vamos aos modificadores e atribuímos mais lados, isolamos o cilindro. Vamos aplicar aqui ao cilindro, por exemplo, um objeto de madeira, pode ser de madeira, este que aqui está, e aplicamos. Portanto, vocês veem que à partida tudo está correto, mas os topos não estão assim muito corretos, não é? Portanto, novamente iremos fazer o mesmo processo, selecionamos, vamos atribuir o UVWMap, não é? E isto, como é um cilindro, nós iremos ao modo aqui Cylindrical e ativamos aqui este Cap, que nos corrige a parte de cima e a de baixo. Esta madeira que aqui está, muito bem, nós temos em modo Z no alinhamento, muito bem. Se puséssemos em Y, fizéssemos o fit, isto não faz sentido, ou seja, nós temos esta configuração desta grelha que aqui está, portanto assim não faria sentido algum, só o Z é que nos convém. Vou pôr aqui o modo fit, aqui novamente vou expandir o meu gizmo e poderemos recolocar a madeira da forma como entendermos melhor, ou só num eixo, ou só no outro eixo, ou nos três. Caso eu quiser normalizar, faço fit e ajustamos aqui a opção. Nós temos aqui outras coisas, outras opções, que é o tile, v-tile. Por isso, o que é que acontece? Se eu puser aqui o valor 3 e aqui outro valor 3, isto é um exemplo, eu vou replicar a textura da forma como ela está colocada no objeto. E podemos depois sempre vir aqui, sempre mexer no gizmo, ok? Então vamos manter isto para já 1. E vamos inserir, vamos sair fora aqui deste modo, vamos inserir aqui, por exemplo, um plano para o chão. Vou fechar isto e inserir aqui, por exemplo, um plano para o chão nesta vista. Esta esfera que aqui está. Eu vou colocá-la sobre o chão. Caso eu quisesse colocar uma esfera devidamente, eu viria aqui ao modo esfera, para ele ficar logo em cima do plano, e acionaria aqui este base do pivô. Ele já colocava a esfera logo certa a partir do objeto, do plano. Vamos eliminar isto. E agora este plano que aqui está, eu vou selecioná-lo, vou ligar novamente os materiais, e vamos aqui buscar, eu podia ter aqui, colocar um cimento, mas neste caso aqui vamos colocar um mosaico. Vou aqui a uma slot vazia, Get Material, e vamos buscar, por exemplo, aqui este material de azulejo, que temos aqui este Concrete Tiles. Vou clicar 2 vezes, fechamos, e vamos aplicar isto ao chão. Ligamos esta luz para vê-lo aplicado, modificadores, e o VWMap. Este VWMap, como eu posso reparar aqui, o que é que ele tem? Acho que os azulejos estão enormes, então aqui já iria dar, podemos deixar isto em modo planar. Aqui em baixo nós vamos, por exemplo, vamos supor aqui, neste gizmo, já lá vamos ao gizmo, mas por exemplo aqui os tiles, nós podemos aqui alterar para 5, e reconfiguraria, portanto, o tamanho nos tiles. Aqui no gizmo poderia fazer a mesma coisa, aumentar ou diminuir. Isto. Ok, muito bem.